Senhor mexeu, chacoalhou eu por dentro. E o Senhor me deu o tema da mensagem nesse exato momento. E o tema da mensagem de hoje será os processos de Deus. Amém. Eu vou falar novamente. O tema da ministração de hoje é os processos de Deus. Aleluia. Muitos gostam de viver o novo de Deus, viver algo lindo, maravilhoso, mas entenda que para passar isso precisa passar por um tempo chamado processos. Aleluia. E o processo muitas vezes são doloroso. O processo muitas vezes ele não é tão confortável. Eu fui de diversas igrejas, como eu já dei esse testemunho para vocês. Por causa do Senhor, meu pai, esse meu pai aqui. De novo, vocês tinham que estar hoje de novo aqui, né? Eu andei por diversas igrejas. Eu era conhecido como um crente camaleão, eu me adaptava a qualquer lugar. Eu lembro que falava assim: quem quer o azeite de Cristo? Aí, oh, aleluia. Você sabe o que eu estou falando, né? Eu quero azeite. Mas você sabia que para o azeite descer existe um processo de esmagar o processo da azeitona? Quem quer que o vinho novo de Deus? Aleluia. Que até tema de campanha: vinho novo de Deus. Mas para chegar no processo do vinho, a uva precisa ser. Mas os crentes 2025, geração tudo Nutella, não consegue passar pelo processo, porque o processo é um tempo de amadurecimento, esticar e preservação para a sua vida. Você vai entender aqui. E a Bíblia vai aqui dizer em 2 Samuel, capítulo 2, verso 9, um texto muito conhecido, falando um pouco sobre Mefibosete. Mefibosete, existe uma música que talvez você já está com ela na sua cabeça quando eu falei assim: diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Ninguém conhece, né? Só eu conheço, a gente é raiz, né? Gerson Rufino, misericórdia. E a Bíblia vai dizer assim, 2 Samuel capítulo 9, verso 1: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência, algumas versões bondade, traduzindo graça, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamava à presença de Davi, dizendo: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. Verso 3 diz: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência, de bondade de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. Para quem vive há um tempo no cristianismo, quando se fala essa palavra Lodebar, automaticamente ela nos leva a um lugar de negatividade, um lugar ruim, um lugar péssimo, um lugar onde o cristão quer fugir, aonde existem alguns termos assim: adeus Lodebar, nunca mais Lodebar. Mas hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente, uma cosmovisão diferente sobre Lodebar. Vocês estão aqui? Mas para que você entenda a questão de Lodebar e Mefibosete, eu preciso contextualizar a história para você desse homem. Eu quero que você preste atenção, nós seremos muito rápidos e breves, porque tem coisas ainda para acontecer hoje. Então, a Bíblia diz que Israel
era um país teocracia, onde Deus reinava. Deus, ele era o rei, ele governava, liderava Israel. Mas chega um determinado momento, o povo de Israel olha para os lados, para as nações do lado, e vê que estava se levantando reis, mas reis humanos, reis físicos, que eles estavam ali reinando e governando o povo. Então o povo de Israel chama o sacerdote Samuel e disse assim: nós também queremos um rei físico, um rei humano. Então Samuel vai até Deus com a sua petição, dizendo que o povo queria agora um rei humano. Vocês estão aqui, né? Amém. Então, o primeiro homem a passar pela transição de uma teocracia para a monarquia se chama Saul, que ele foi o primeiro rei ungido e separado para governar Israel. E então ele é ungido e separado, e ele começa a governar Israel. Mas a Bíblia diz que o início foi tudo muito belo. Mas isso é um apontamento para o ministério que começa bem, mas finaliza muito mal. No meio do caminho, Saul começa a ter um desgoverno. Aonde 1 Samuel capítulo 16 vai dizer que Deus começa a rejeitar o reinado de Saul. E ele rejeita. Fala para Samuel: eu rejeito esse reinado, parafraseando. E a Bíblia diz que então, dentro do seu reinado, algo sobe ao coração desse homem. Eu estou parafraseando em nosso tempo. Um homem orgulhoso, prepotente, um homem autossuficiente, aonde isso sobe ao seu coração. E deixa eu dizer algo para você: o orgulho, ele precede a queda. O orgulho nós devemos sondar o nosso coração em todo santo dia, para que isso não suba e tome o nosso coração, e isso vai levar à queda. A Bíblia diz que então, na sua última batalha, Saul, ele vai de frente com o povo, seus inimigos, e ele percebe que o povo está ganhando a guerra e está tomando um espaço geográfico. Então ele, tão orgulhoso, prepotente, diz assim: eu não vou deixar que os meus inimigos coloquem a mão em mim e me mate. Então ele chega num escudeiro e ele diz assim, um dos seus seguranças fala assim: eu quero te pedir algo. Ele fala assim: meu senhor, eu quero que você me mate. Eu prefiro que você me mate do que os inimigos. E o escudeiro nega de matar o seu rei, matar o seu senhor. Ele fala: não. Então o que acontece? Saul pega a sua espada, enfinca no chão e se joga contra a espada e tira a sua vida. Um ministério onde é separado por Deus para reinar acaba em uma grande tragédia. Mas a tragédia não acaba por aí. A Bíblia relata que toda a sua casa foi aniquilada, os seus filhos, todos os seus filhos morreram. Jonathan morreu, os inimigos o mataram. E o que acontece quando o povo de Israel fica sabendo que o seu rei tinha tirado a sua vida e toda a sua descendência que assumiu o seu reinado também morre? Eles ficam desesperados, porque eles perderam uma referência, eles perderam o seu mentor, eles perderam o seu guia. O que vamos fazer agora? Se esqueceram que antigamente existia um Deus que não morre, um Deus vivo, mas preferiram trocar para um rei humano, um rei de carne e osso. E a Bíblia vai nos dizer que existia uma mulher nos dias de hoje conhecida como babá, mas antigamente era conhecido como ama, que ela cuidava do neto do rei Saul. Esse menino se chama Mefibosete. Então, quando ela fica sabendo que os inimigos estão tomando território, o que ela faz com o menino? Para preservar o menino. Entenda essa palavra: preservar o menino.
E ela vai, e ela começa a correr com o menino no colo, mas no meio do caminho a Bíblia diz que ela tropeça e ela derruba Mefibosete. E com o impacto do chão, o menino fica aleijado dos seus pés. Então, aleijado dos pés, a Bíblia diz que então ela chega em uma cidade chamada Lodebar. Aqui eu quero quebrar, mas não modificar. Eu preciso respeitar, na verdade, as Escrituras. Eu já vi ministrações assim, dentro desse campo sensacionalista, de fazer aquele movimento. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Você tem que tomar cuidado com pessoas que podem quebrar o seu pé, pessoas que podem quebrar suas pernas. Fala pro seu irmão, não deixe ninguém quebrar a sua perna. Isso a Bíblia não diz. Porque você falando isso, você está dizendo que essa babá fez isso por propósito. Isso não foi um acidente. Ela já não sai, olha, eu vou chegar no meio do caminho, vou tropeçar numa pedra, vou jogar ele no chão, ele vai quebrar as pernas, vai ser um aleijado. Isso aconteceu por um acidente. E o que eu mais vejo em diversas ministrações dizendo assim, olha pro irmão que está do seu lado. Esse negócio chato, tá? De falar pro irmão que está do lado. Fala pro irmão que está do seu lado. Cuidado, quem vai quebrar sua perna, fuja. Irmãos, essa mulher, ela teve uma motivação correta. Ela teve uma motivação de amor com esse menino, porque ela tirou ele de Jerusalém para preservar a sua vida. E no meio do caminho acontece tudo isso. Mas agora eu vou entrar na mensagem de hoje. Eu preciso parafrasear e trazer um contexto para que a gente entenda. A palavra Lodebar, muitos já traduzem como lugar de esquecimento. Lugar de esquecimento. A palavra Debar, ela vem de pastagem, lugar de plantação, um lugar lindo e verde. Mas o prefixo lo, ele vem com uma palavra negativa como sem nada. Então o lugar de Lodebar não é um lugar frutífero, não é um lugar de pastagem, é um lugar seco, conhecido como lugar do esquecimento. Mas se eu perguntasse para você, quem quer ir para Lodebar aqui, diz amém. Ninguém dá amém. Mas tem gente que está em Lodebar. E pelo Espírito, o Espírito não mente. Talvez você entrou aqui e você está num lugar de esquecimento. Talvez você está vivendo uma estação infrutífera e se fala, meu Deus, o que está acontecendo? Talvez você não quer estar, mas por acaso você fala, eu estou aqui, o que está acontecendo, Jesus? Porque ir para Lodebar não era propósito e plano de Mefibosete. Ele caiu naquele lugar por uma necessidade, por uma preservação. Agora eu quero dizer algo para você. Lodebar, talvez para você é um lugar ruim, um lugar tenebroso. Talvez é um lugar onde você fala, eu estou péssimo. Mas eu quero trazer uma cosmovisão, uma visão diferente. Lodebar é um lugar de preservação. Amém. Glória a Deus. Você está aqui? Amém. É um lugar de preservação. Por quê? Porque muitos queriam estar em Jerusalém e não em Lodebar. Porque Jerusalém é o centro do culto, é o centro da notoriedade, é o centro da visibilidade. E Lodebar, você vai precisar sair de cena, não é um lugar visível, não é um lugar de notoriedade, não é um lugar que a gente acha confortável. Então se eu perguntar para você, quem quer ficar em Jerusalém? Todo mundo, aleluia! Mas quem quer ir para Lodebar? Ninguém. Mas Deus diz assim, Mefibosete, eu prefiro você em Lodebar por um tempo, mas permanecer vivo, do que em Jerusalém e morrer. Vocês estão aqui? Amém. Por que se ele ficasse em Jerusalém? Porque eles estavam matando
Mas para quem tem um senso de propósito, Lodebar é um lugar que eu vou ficar só um pouquinho de tempo, mas para me preservar e me deixar vivo. Aleluia. Alguém já passou por uma sequidão? Amém. A gente quer falar até em línguas, né? Tanto que fica no seco. E hoje eu quero trazer uma consciência para você. O problema não é o lugar que você está, é como você enxerga este lugar que você está. Fala, Jesus. A Bíblia diz que em tudo dei graças. E por que nós escolhemos o lugar que eu vou dar graça? É só quando tudo está chuchu, beleza. Mas quando eu estou no Lodebar, eu só quero chorar e reclamar. Mas com uma palavra profética nessa manhã, talvez você esteja em Lodebar, você não está entendendo, mas este lugar é para preservar a sua vida. Aí. Glória a Deus. Se Lodebar é um lugar tão ruim, tenebroso, e muitos dizem que é um ambiente onde o diabo age, você concorda comigo que então Mefibosete deveria ser morto? Também Lodebar, o inimigo, tocaria na vida dele? Sim ou não? Sim. E por que ele não tocou? Por que não? Porque Lodebar é um lugar de um esconderijo, é um lugar da preservação. O lugar de Lodebar é onde pessoas encontravam refúgio, se escondendo e fugindo de guerras. Então Lodebar é um lugar onde é preservado um filho de um rei, ou um neto de um rei. Talvez você não está entendendo o lugar pelo qual você está, mas Deus está te levando para este lugar para você se esconder e preservar a sua vida. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esse lugar é Lodebar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Talvez para os de fora, Lodebar, você está em Lodebar, fala, coitado de Mefibosete. Está num lugar que existe uma sequidão, um lugar de fora, um lugar esquecido. Ei, coitado dele. Mas Deus diz, coitado não. Ele está sendo preservado e assistido pela minha graça. Porque a Bíblia diz que quando Davi se torna rei, a Bíblia diz que ele se lembra de uma aliança que ele fez com Jonathan e diz assim: tem alguém que eu possa achar graça de Deus para que eu haja com bondade. E ele foi lembrado. Se você está nesse lugar, você fala, ninguém lembra de mim, estou só, me abandonaram. Não! A graça continua te assistindo no lugar da preservação. Glória a Deus. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão com cara de tenso. Talvez você queria ouvir uma palavra, eu quero sair do cativeiro.
Mas talvez esse lugar é o lugar que Deus está preparando você para os processos, para você crescer, amadurecer e ser esticado. Aleluia. A Bíblia diz que aproximadamente ele fica em Lodebar durante 20 anos. Amém. Criança se tornando já um adulto. Isso fala de um crescimento. Para que você cresça, você precisa sair de cena. Para que você cresça, amadureça, muitas vezes é necessário sair de Jerusalém e ir para Lodebar, lugar de esquecimento. Mas esquecimento para Deus não é esquecimento, porque a Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Para as pessoas você pode estar esquecido, mas ele diz assim: eu, o Senhor, jamais te esquecerei, jamais te abandonarei. Você está escondido, Mefibosete. A Bíblia diz então que Davi fala assim: eu lembro da aliança e daquilo que eu prometi para Jonathan. Aí a Bíblia fala assim: tem alguém da casa de Saul para que eu age com bondade? Então Ziba diz o que? Existe um Mefibosete. Ele fala o seguinte: manda chamar ele agora. Manda ele vir aqui. Então Ziba vai até Lodebar e chega lá: ei! Eu, com a minha mente muito teatral, imagino Ziba ali na sua residência. Ele começa a ver os soldados de Davi chegando, e chegam os seus mensageiros. Ele se sente com medo, porque a Bíblia vai dizer mais à frente que Davi fala assim: não tenha medo. Por quê? Para ele, o pessoal inimigo estava vindo buscar ele para matar, porque ele era neto de Saul. Então ele estava falando assim: foi o seguinte, eu vou me entregar e agora acabou a minha vida, eu morri. E quando ele chega perante o rei, ele diz: não tenha medo. O lugar da vergonha, o lugar da morte será um lugar de dupla honra. O lugar da vergonha, o lugar que talvez eu falei: agora já era, o meu pescoço rolou. Não tenha medo, porque em você corre o sangue de realeza. Aleluia. Você não entendeu? Eu não coloquei a mão, não vou colocar a mão para te matar, porque em você, mesmo que você estava em Lodebar, lugar de esquecimento, o seu sangue ainda era de realeza. Você pode estar passando por prova, por tudo, mas ainda continua sendo filho de Deus. Amém. Filho é filho. Filho não deixa de ser filho, mesmo que briga com o pai, não é verdade, pai? Na verdade, ele nunca brigou comigo. Eu nunca apanhei. Precisava. Só minha mãe que quebrou meu dente. Eu falei embaixo, eu ouvi ela falar pro fundo. Mas tudo bem. Mas filho nunca deixa de ser filho. Eu passei um deserto na minha vida. Pensa. Sabe quando você vê no deserto e você está com fome e você só vê areia? Fala: vamos comer areia. É o tipo do deserto que eu passei. Mas sempre lembrava que eu tinha um pai terreno, e ele e minha mãe sempre me ajudam. Passando pelo deserto, você precisa entender que você ainda tem um pai. Amém. Eu acho que vocês estão muito tímidos ainda hoje. Essa palavra não é uma palavra de hermenêutica de começo, meio e fim, mas é uma palavra para te levantar e você começar a ver Deus em todas as situações. Em todas as situações, Deus está. Mas o céu está de bronze, mas ele continua ainda sendo Deus e seu Pai. Mas está tudo seco ainda, ele continua sendo seu Pai. Mas você tem que entender que existe um processo.
E quando ele chega diante do rei, o rei diz assim: você terá pão todos os dias para comer. E disse assim: ei, olha, toda a terra que era de Saul, agora é tudo de Mefibosete. Tudo! E tipo, Ziba, quantos servos você tem? Se não me engano, é 35, 37. Agora vocês serão servos de Mefibosete. E ele diz assim: ele vai ter tudo. Vocês vão administrar tudo, mas uma coisa eu não abro mão. Todos os dias Mefibosete vai sentar na minha mesa e comer do meu pão. E a partir de hoje ele é o meu filho. E eu imagino imagine um banquete do rei preparado, e chega o seu primeiro filho, que ele tinha 17. Pensa no nome. O Rafa está quase chegando lá. 17. É você mesmo, não é com minha cara assim. Está chegando em Saúl, 17 filhos. Chega um cara com maior conhecimento, que a pessoa fala que não houve, não haverá homem com tanta sabedoria, chamado Salomão. Já imagina esse homem chegando, bonitão. Era bonito, só pode. Viu mulheres e tomava os remédios também. Quem entendeu a mensagem? Tudo bem. Mil mulheres. Hoje depressivo. Brincadeira, irmãs. Vocês, esposa. Aniversário da minha esposa hoje. Te amo. Depois veio o mais belo, Absalão. Homem lindo. Ele diz que era formoso. Aí começa a chegar toda a rica depois. Vamos comer? Não. Falta mais um ainda na mesa. Aí vem aquele barulho de muleta arrastando. Estou aqui na minha mente central. Todo mundo está na mesa. Calma aí, falta mais um filho. Quem é? Nós estamos tudo aqui, pai. Calma aí. Existe um que parecia estar esquecido, mas eu lembrei por causa de uma aliança. E de repente chega um manco, o aleijado de seus pés se arrastando e se senta na mesa. E quando você olha para a mesa, ninguém percebe que ele é aleijado. Porque na mesa toda a indiferença fica encoberta, toda a graça de Deus encobre as imperfeições. Então quando ele olha e fala: uau, de um lugar talvez que para muitos era de vergonha, mas hoje eu sento à mesa do rei e eu posso chamar ele de pai. E tudo está sendo restituído. Lodebar é um lugar dos processos. Lodebar é onde o meu coração é testado. Porque eu quero estar em Jerusalém, mas é necessário primeiro passar por Lodebar. Amém. E o interessante é que ele vai à mesa do rei, e provavelmente por ser aleijado ele precisava de pessoas a levar a ele. Deixa eu dizer algo para você: sozinho você não vai a lugar nenhum. O evangelho não é sobre autossuficiência, mas é uma dependência de Deus. E você precisa olhar para o lado e ver os amigos que estão levando você para a mesa. Não sei por que eu estou falando isso, mas as suas amizades te levam para a mesa. Glória a Deus. Será que seus amigos vão fazer um esforço de levar você até o telhado e descer aos pés de Jesus? Ou ele só vai ficar assistindo você se arrastar?
Amigos é quando você mais precisa. Ele te levará à mesa do rei. O resto é resto. Deixa Jesus encontrar eles. A palavra de hoje é para que nós conseguimos encontrar Deus em todas as situações. Eu só vejo Deus na abundância, mas em Lodebar também Deus está. Na preservação, no cuidado e no esconderijo. O lugar que você está não é o problema. Mas é o lugar que eu estou que é o problema. É a família que eu nasci que é o problema. É o meu casamento que é o problema. É isso que é o problema. Não. É porque você não consegue ver em meio ao lugar que você está, você não consegue ver Deus. Deus. Eu reclamo. Você consegue ver Deus nisso? Porque em tudo dei graças. O problema não é o lugar. O problema não são as pessoas. O problema não é o seu cônjuge. É que você não consegue ver Deus em nada. Aí só abre a boca para reclamar e murmurar. E a murmuração é o diálogo do inferno. Que coisa linda. Céus, ó vida, só eu. Parece que eu nasci virado para a lua. Tudo dá errado. Onde eu estou, ó céus. Eu quero chamar hoje, como nós cantamos uma canção. O Paulo faz um Lá menor pra gente, ó. Parecendo o Jô Soares. Vamos lá. Lá menor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mas eu tô num campo que não é assim tão frutífero, mas eu continuo. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O ambiente que eu tô não pode roubar a impressão ou a cosmovisão de um Deus que está me cuidando. Eu creio que hoje pessoas estão caminhando para Jerusalém porque você passou pelo processo de Lodebar. Foi dolorido. Foi um processo difícil. Mas a palavra de Deus diz assim: manda chamar para sentar à minha mesa. Aleluia. Tudo que era seu vou devolver. Aleluia. Vou restituir. Por causa de uma aliança. Eu quero que você consiga ver Deus nos processos. Você não sabe o que eu estou passando, Jesus. Você não sabe o que eu estou passando para falar isso. Eu não preciso saber. Mas tem a própria graça, ela está te assistindo a todo instante. E os seus fundamentos serão revelados no dia das faltas. As suas raízes serão expostas no dia da tempestade. Só quero ver você. Será que eu consigo ver Deus nesse ambiente que eu estou vivendo, no meu campo de atuação? Talvez você, aqui hoje, você diz assim: o que eu estou vivendo não foi planejado, não foi parte do meu sonho, mas estou vivendo. O plano e o projeto para Mefibosete era ser o sucessor do seu avô, mas a circunstância levou ele para um lugar indesejado. Mas o lugar indesejado, muitas vezes para a gente acha que tudo é o diabo. Mas os lugares desconfortáveis e indesejados são para proteger a sua vida.
mas Ele está olhando. Eu quero que só você feche os